Bem-vindo ao canal Sob Demanda 67. No vídeo de hoje, alguns exercícios de juros compostos, juros simples e alteração de taxa. Como converter uma taxa de juros de um período para o outro? Em juros simples, essa relação entre taxas é dada pela taxa ao mês igual às taxas bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais até anual, dividido pelo número de meses equivalente em cada taxa. Assim, a bimestral temos 2 meses, então ela é dividida por 2 meses. A semestral por 6, porque temos 6 meses num semestre. Mantemos a relação entre as taxas dessa forma. Vamos para um exemplo. Uma alteração de uma taxa anual de 10% para uma taxa mensal. Então, uma taxa mensal ela equivale à taxa anual dividida por 12, ou seja, os 12 meses. A taxa, então, mensal será igual a 10% dividido por 12, totalizando 0,83%. Portanto, uma taxa mensal de 0,83% ela é equivalente à taxa anual de 10%. Um outro exemplo, uma taxa trimestral igual a 0,28, e eu estou querendo passá-la para uma taxa semestral. Pela relação, nós temos que a taxa ao trimestre dividida por 3 será igual à taxa semestral dividido por 6. Isolando a taxa ao semestre, passando esse 6 multiplicando a taxa trimestral dividido por 3, teremos então a taxa semestral igual a 2 vezes a taxa trimestral. Substituindo o valor da taxa trimestral, encontraremos a taxa semestral igual a 0,56 ou 56%, que equivale à taxa trimestral de 0,28. Já em juros compostos, vamos utilizar esse binômio como referência para todos os outros demais períodos das taxas. O binômio 1 mais a taxa será elevado ao valor justamente correspondente de quanto deste período cabe no ano. Ou seja, teremos o binômio de 1 mais a taxa semestral elevado ao quadrado, porque temos 2 semestres no ano. Para a taxa trimestral, ela será igual a 1 mais a taxa anual, igual a 1 mais a taxa trimestral elevado à quarta, porque temos 4 trimestres no ano. E assim, sucessivamente, até chegarmos à taxa mensal. 1 mais a taxa mensal elevado à 12ª, porque temos 12 meses no ano. Seguindo para um exemplo, uma taxa anual igual a 0,10, eu estou querendo mudá-la para uma taxa mensal. Assim, 1 mais a taxa anual será igual a 1 mais a taxa mensal elevado à 12ª. Então, substituindo o valor da taxa anual, teremos 1 mais 0,10 igual a 1 mais a taxa anual elevada à 12ª. Então, temos 1,10 igual a 1 mais a taxa mensal elevada à 12ª. Invertendo os termos aqui nessa igualdade, ou tirando a raiz de índice 12 de cada lado, teremos 1 mais a taxa mensal igual a raiz de índice 12 de 1,10. Realizando essa operação, encontraremos uma taxa mensal igual a 0,080 ou 0,80%. Isso por questão de arredondamento. Querendo mais saber sobre o assunto de arredondamento, deixe no comentário o interesse, eu faço um vídeo a respeito. Continuando, um outro exemplo para juros compostos, uma taxa trimestral de 0,28, quanto equivale essa mesma taxa ao semestre? 1 mais a taxa semestral igual a 1 mais a taxa trimestral. Qual é o expoente em cada uma? Lembre-se que nós referenciamos sempre ao ano. Quantos semestres temos no ano? 2. Então, colocamos 2. Quanto trimestre temos no ano? 4. Então, elevamos a 4. Com isso, mantemos uma relação de igualdade entre as taxas, sempre referenciando elas ao binômio 1 mais a taxa anual. Prosseguindo, tiro a raiz quadrada nos dois lados da equação. 1 mais a taxa semestral será igual a 1 mais a taxa trimestral ao quadrado. Substituindo os valores e fazendo as devidas operações, chegaremos a uma taxa semestral de 0,6384 ou 63,84%.
que será o equivalente à taxa de 0,28 ao trimestre. Um resumo aqui entre as duas taxas que acabamos de calcular, entre juros simples e juros compostos. Uma taxa anual a 10% equivale a uma taxa mensal de 0,83% em juros simples, e em juros compostos, essa mesma taxa de 0,10 ou 10% equivale ao mês a 0,0080 ou 0,80%. Numa taxa de juros simples, a taxa trimestral de 0,28 equivale à taxa semestral de 0,56. Em juros compostos, nós vimos que essa mesma taxa trimestral de 0,28 equivale a 0,6384 ou 6384%. Considere a seguinte situação-problema proposta em um curso de formação de professores. Após discutirem-se conceitos associados a problemas de juros simples, uma aplicação de 1 ano e meio foi feita no sistema de juros simples a uma taxa de juros de 15% ao ano. Relacione os juros dessa aplicação ao capital aplicado. Ao resolver corretamente a situação apresentada, chegar-se-á à conclusão de que os juros de aplicação correspondem do capital aplicado a em 1 ano e meio. Temos então um tempo ou período igual a 1,5 anos, ou seja, 1 ano e meio. A um juros simples, vamos sempre separando os dados da informação que nos foi dada. Há uma taxa de juros de 15% ao ano. Taxa de juros ao ano igual a 15%, ou seja, 15 dividido por 100, 0,15. Relacione os juros dessa aplicação ao capital aplicado. Teremos juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Isolando, juros sobre capital será igual a taxa vezes o tempo. Quando falamos de relacionar os juros dessa aplicação ao capital, nada mais é do que estamos relacionando os juros ao capital dessa maneira. É uma fração entre juros e o capital. Como temos o valor da taxa e do tempo, basta multiplicarmos esses valores e chegaremos à relação que foi nos pedida no exercício, 0,225. Ou seja, resposta letra B. Demitido da empresa em que trabalhava, o senhor Felizardo investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda. O valor a ser resgatado após 8 meses de aplicação é de 210 mil. Considerando-se que a taxa de juros simples é de 5% ao mês, o valor da aplicação em reais foi de... Investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda. Investiu a indenização, ou seja, é o capital que ele está querendo saber. E, na verdade, é o capital presente que ele tem e ele vai investir esse capital. O valor a ser resgatado é de 210 mil. O valor a ser resgatado é um montante, 210 mil. Após 8 meses de aplicação, ou seja, o período, tempo nos foi dado, T igual a 8 meses. Taxa de juros simples é de 5%, ou seja, a taxa mensal igual a 5%. O valor da aplicação em reais foi de... O que estamos querendo é saber quanto foi investido. Montante é igual a capital mais os juros. Temos como calcular o valor dos juros diretamente, pois o capital nós não sabemos qual é e é o que nós estamos buscando. Mas podemos relacionar esse valor dos juros ao valor do capital, substituindo o valor da taxa, o valor do tempo e encontrando que os juros é igual a 0,4 vezes o capital. Substituiremos aqui nessa equação e teremos um montante igual a 1,4 vezes C, C igual a M sobre 1,4, ou seja, o montante de 210 mil dividido por 1,4 e encontraremos um capital de 150 mil, que é o capital que foi investido. Resposta, letra E. Considerando o regime de capitalização composta, calcule a remuneração total obtida no período de 3 meses, a uma taxa de 3% de um capital aplicado de R$ 100 mil e assinale a alternativa correta.
capitalização composta. Então, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo ou ao período. Calcule a remuneração total, ou seja, estamos procurando qual foi o valor dos juros dessa aplicação, num período de 3 meses, ou seja, N igual a 3 meses. Há uma taxa de 3% I igual a 3%. Como estamos nos referenciando ao mês, vamos considerar essa taxa como um valor mensal. Há um capital aplicado de R$100 mil. R$100 mil. Portanto, já temos o tempo, a taxa e o capital. Com isso, conseguimos calcular o montante. Partimos para calcular o valor do montante e depois definiremos quem é os juros, pegando o montante e subtraindo o valor do capital aplicado. O montante será igual a 100 mil, que multiplica 1 mais 0,03, que é o valor da taxa, elevado a 3, que é a quantidade de meses ao qual o capital ficou aplicado. O montante será igual a 109.272,7. Os juros será, então, esse valor subtraído de 100 mil do capital inicial. Juros igual a R$ 9.272,70. Portanto, nossa resposta, letra C. Há 2 anos, Marcelo recebeu R$100 mil como resultado do fechamento de um negócio e decidiu investir esse dinheiro no mercado financeiro. Após conversar com o consultor, ele aplicou parte do valor em um fundo de ações A e o restante em um fundo estruturado B. Marcelo acaba de resgatar o valor completo das duas aplicações, totalizando R$ 137.800. De acordo com o relatório elaborado pelo consultor, no período de 2 anos, o fundo A rendeu o equivalente a 0,8% ao mês, enquanto que o investimento B rendeu o equivalente a 2,2% ao mês, com ambos os rendimentos calculados no regime de juros compostos. O valor em reais aplicado por Marcelo há 2 anos no fundo de ações A foi de, dados do problema, 1,008 elevado à 12ª é aproximadamente 1,1 e 1,022 elevado à 12ª é aproximadamente 1,3. Marcelo recebeu 100 mil e decidiu investir esse dinheiro. Portanto, estamos falando do capital aplicado. O resgate total das duas aplicações foi de 137.800. Estamos nos referindo ao montante total. No período de 2 anos, portanto, T igual a 2 anos. O fundo A rendeu 0,8% ao mês, enquanto que o B, 2,2% ao mês. Separemos esse dado. O fundo A rendeu ao mês 0,8% e o fundo B ao mês 2,2%. Período, então, vamos alterar para 24 meses, já que as taxas se encontram referenciadas ao mês. Observe que, primeiro, o Marcelo ele dividiu em 2 parcelas esse capital. Ele pegou o capital, multiplicou por um fator X qualquer, ou seja, um determinado número, uma determinada quantia, e aplicou no fundo A, que chamamos aqui de X vezes C, ou seja, uma parcela do capital C ele investiu no fundo A, mais uma parcela no fundo B, que é o YC. Se somarmos a parcela do fundo A com a do fundo B, tem que totalizar capital investido. O montante em juros compostos, dado por essa expressão. E vemos também o seguinte, que o fundo A ele vai render um montante que chamaremos de MX, que será igual ao capital aplicado no fundo A, que é o X vezes C, que multiplica 1 mais a taxa do fundo A elevado ao período. Mesmo para o fundo B. No fundo B, temos YC como capital principal. Então, o montante Y será igual ao capital do fundo B, que é YC, que multiplica 1 mais a taxa do fundo B elevado ao período N. O montante total resgatado ele será o montante resgatado em A mais o montante resgatado em B.
M igual a mx mais my, na verdade, nos é dado por M igual a xc, que multiplica 1 mais a taxa do fundo A, 0,008, que são os 8%, elevado ao período que ficou aplicado, 24 meses, mais a parcela que foi aplicada no fundo B, YC, que multiplica 1 mais a taxa do fundo B, 2,2%, que equivale a 0,022, elevado ao período também de 24 meses. Repetindo aqui as fórmulas anteriores e fazendo as devidas operações, teremos que o montante será igual a xc, que multiplica 1,008 elevado a 24, mais yc, que multiplica 1,022 elevado a 24. Nos foi dado no exercício que 1,008 elevado a 12 é igual a 1,1. Utilizando-se da propriedade de multiplicação de potência, onde quando multiplicamos dois números elevado a um determinado expoente, sendo essa base igual, esse 1,008, repetimos essa base e somamos os expoentes. 12 mais 12, 24, que é justamente o valor que estamos querendo para substituir aqui nessa equação. Ou seja, 1,008 elevado a 24 será igual a 1,1 vezes 1,1, que dá 1,21. Da mesma maneira, procederemos com o valor de 1,022. Repetimos a base e somamos o expoente, 1,022 elevado a 24, que vai ser igual a 1,3, que multiplica 1,3, dando 1,69. Ambos os valores, 1,21 e 1,69, substituiremos na equação, assim como o valor do capital e do montante. Montante 137.800 igual a x, que multiplica C, que é o capital, 100.000, que multiplica 1,00824, que equivale a 1,21, como calculado aqui, mais y, que multiplica o valor do capital, 100.000, que vai multiplicar esse termo, que equivale a 1,69. 137.800 será igual a 121.000x mais 169.000y. Dividindo todas as parcelas por 100, teremos 1.378, que será igual a 1.210 vezes x, mais 1.690 vezes y. Reescrevendo nossa equação aqui em cima, parcela aplicada no fundo A mais a parcela aplicada no fundo B era igual ao capital total. Assim, dividindo todos esses termos por C, teremos x mais y igual a 1. Relacionando y a x, teremos que y é igual a 1 menos x. Faremos isso para podermos substituir o valor do y aqui, porque o que nos interessa é calcular justamente o valor de x, que é a parcela aplicada no fundo de ações A. 1.378 será igual a 1.210x mais 1.690, que multiplica 1 menos x. Teremos então 1.378 igual a 1.210x, mais 1.690, multiplicado por 1, 1.690, e 1.690, que multiplica menos x, dando menos 1.690x. 1.378 menos 1.690, passa para o lado de lá, subtraindo esses 1.378, e 1.210x menos 1.690x, totalizando menos 480x. Continuando a operação, teremos menos 312 igual a menos 480x. Quando temos menos 312 igual a menos 480x, é o mesmo que dizer que 480x é igual a 312. Dessa forma, isolando o valor para x, teremos 312 dividido por 480 e encontrando um valor de x igual a 0,65 ou 65%, para sabermos qual foi. Então, a parcela utilizada no fundo A, basta multiplicarmos esse valor de x pelo capital inicial, 0,65 vezes 100.000, totalizando R$65.000, que foi utilizado no fundo A, que é a nossa resposta, letra E. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Gostou do conteúdo? Por favor, deixe seu joinha. Considere se inscrever no canal. Um forte abraço.